E aí, tudo bem? Vamos ser sinceros? Pegar um relatório de fundo de investimento para ler pode ser um pouco intimidador, não é verdade? Mas hoje a gente vai fazer diferente. Vamos mergulhar no relatório do Fundo Imobiliário KNSC11 e desvendar ele de uma vez por todas, transformando aquele monte de dados em informação que faz sentido. Pois é, quem nunca abriu um documento desses e se sentiu completamente perdido? Parece um verdadeiro labirinto, cheio de números, siglas, jargões técnicos. Mas olha, a boa notícia é que não é nenhum bicho de sete cabeças. Pensa assim, todo labirinto tem uma saída. A gente só precisa do mapa certo. E é exatamente esse mapa que vamos desenhar juntos aqui. Então, o nosso roteiro, esse tour guiado, vai passar por 6 pontos bem diretos. Primeiro, o que é o KNSC 11, depois os números do mês, aí a gente olha a estratégia de investimento, o que o gestor está falando, dá uma espiada nos ativos e, no final, um resumo prático para levar para a vida. Bora começar então. Primeira parada é entender a essência da coisa. Para a gente sacar o que está acontecendo com os resultados, primeiro temos que saber o que é esse fundo. O QNSC11 é o que o mercado chama de fundo de papel. Tá, mas e o que isso quer dizer na prática? Basicamente, o foco do QNSC 11 é investir numa coisa chamada CRI, que é a sigla para Certificado de Recebíveis Imobiliários. Para simplificar, pensa assim. O fundo funciona como um banco que empresta dinheiro para grandes projetos imobiliários. Sabe, shoppings, prédios comerciais, construtoras. E aí, claro, ele recebe esse dinheiro de volta com juros. É justamente daí, desses juros, que vem o rendimento que o fundo paga. Beleza, já entendemos o que o fundo faz. Agora vamos para a parte dos números, o painel de controle do mês de novembro. Todo relatório tem essa parte, sabe? São os sinais vitais que mostram de bate-pronto como o fundo está, o tamanho dele e a saúde financeira no período. E o primeiro número que salta aos olhos é este aqui, o patrimônio líquido total. 1 bilhão e 780 milhões de reais. Não é pouca coisa. Isso já mostra que estamos falando de um dos gigantes do mercado. E não é só grande em dinheiro, não. Olha o tanto de gente que investe nele. Mais de 241 mil cotistas. É muita gente. Isso mostra que o fundo tem uma base de investidores bem grande e pulverizada. Agora, vamos ao que realmente interessa para muita gente, né? O famoso dividendo. Quanto que pingou na conta? Em novembro, o fundo pagou 9 centavos por cota. Esse é o dinheiro vivo, o retorno que os investidores receberam naquele mês. Aqui tem um ponto super interessante que vale a pena prestar atenção. O relatório mostra dois valores para a cota. Um é o preço de mercado, ou seja, quanto custava para comprar uma cota na bolsa no dia 28 de novembro, R$ 8,65. O outro é o valor patrimonial, que é tipo o valor justo teórico dos ativos do fundo, R$ 8,81. Reparou na diferença? Isso significa que o mercado estava vendendo a cota por menos do que ela teoricamente valia. É o famoso desconto, uma informação chave na hora de analisar. Ok, os números gerais a gente já viu. Mas a pergunta que fica é, de onde vem esse dinheiro? Como é que o fundo gera esses resultados? A resposta, claro, está na carteira de investimentos. Vamos dar uma olhada em como essa receita do bolo é feita. Olha só que interessante. A estratégia do fundo é basicamente dividida em duas grandes frentes. Quase 58% do dinheiro está investido em ativos ligados à inflação, o IPCA. A ideia aqui é se proteger e lucrar com a alta dos preços. Já os outros 39% estão ligados ao CDI, que anda coladinho com a taxa de juros, a Selic. Ou seja, é uma carteira bem balanceada, apostando nos dois principais termômetros da nossa economia. E não para por aí. O fundo também diversifica em que tipo de imóvel ele investe. É como dizem, ele não coloca todos os ovos na mesma cesta. O dinheiro está espalhado. Tem um pouco em prédios de escritórios, uma parte em projetos residenciais, outra em galpões de logística, shoppings. Essa variedade toda é super importante, porque ajuda a diminuir o risco. Se um setor não vai bem, os outros podem compensar. Beleza. A gente já viu os números, que são o quê, agora vamos entender o porquê. E para isso, a gente vai para o comentário do gestor. Essa é a parte mais legal do relatório, na minha opinião. É aqui que o time que cuida do fundo abre o jogo, explica as decisões, fala do cenário econômico e conta o que influenciou o resultado. É tipo ler o diário de bordo do capitão do navio, sabe? E eles trazem uma informação aqui que é ouro e que muita gente não sabe. Os investimentos que são corrigidos pela inflação não refletem o IPCA do mês atual. Olha só, eles têm um delay, um atraso de 2 meses. Traduzindo, o rendimento de novembro, que a gente está vendo, foi na verdade influenciado pela inflação que aconteceu lá em setembro e outubro.
E isso explica perfeitamente a história do mês. Como a inflação de setembro e outubro foi mais baixa, a parte da carteira que depende dela rendeu menos. Foi tipo um freio. Só que, do outro lado, a gente tinha a taxa de juros, a Selic, lá nas alturas, em 15%. Isso funcionou como um acelerador para outra parte da carteira. Foi um verdadeiro cabo de guerra entre esses dois fatores, e o resultado final foi a consequência dessa briga. Tá bom, a gente falou de CRI, de IPCA, de CDI, de setores, mas vamos ser sinceros, isso tudo ainda é meio abstrato, né? Onde que esse dinheiro está na prática? Em que parede? Em que tijolo? Vamos deixar a coisa mais concreta agora. O relatório tem uma lista gigante com 98 investimentos diferentes, mas a gente pode resumir. O dinheiro do fundo está, por exemplo, financiando aquele shopping que a gente vai no fim de semana. Está ajudando a construir prédios de escritórios super modernos, está naqueles galpões de logística gigantes que são vitais para o e-commerce entregar nossas compras, e até em carteiras de empréstimos em que um imóvel é dado como garantia. E o fundo não fica parado, não. Para dar um exemplo concreto do que aconteceu em novembro, eles investiram quase 15 milhões de reais numa operação nova. Foi um pacote de empréstimos do tipo home equity, aquele que a pessoa dá o imóvel como garantia. Isso mostra que a gestão está sempre ativa, buscando onde colocar o dinheiro para render mais. Bom, e com isso, a gente fecha o nosso tour pelo relatório do KNS 111. Passamos por todas as sessões importantes e o mais legal é que essa lógica, esse passo a passo que a gente fez aqui, não serve só para esse fundo. A ideia é que sirva de modelo para decifrar qualquer outro relatório que aparecer pela frente. Dá para resumir tudo num guia prático de 3 passos. Passo 1. Olha os sinais vitais. Bate o olho no patrimônio, no número de cotistas e no dividendo para ter uma foto geral. Passo 2. Entenda o mix de investimentos. Aqueles gráficos de pizza são ótimos para sacar a estratégia do fundo. E passo 3. Leia o comentário do gestor. É lá que está o porquê dos números. Fazendo isso, aquele relatório que parecia grego começa a fazer todo sentido. No fim das contas, aprender a ler um relatório como esse não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. Ter informação na mão é a ferramenta mais poderosa que existe para tomar decisões com mais segurança, com mais confiança. E a pergunta que fica no ar é justamente essa. Agora que o mapa está mais claro, para onde ele pode levar?